Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Aqui é o CajuCast, podcast da Casa da Juventude. Eu sou o Antônio Costa, sou o host desse podcast, juntamente com meu irmão Bruno. Sou Bruno de Moraes, somos membros da comunidade Casa da Juventude, né? E é um projeto já antigo esse CajuCast. E que felicidade, né? Que estamos aqui iniciando esse tema, o tema do CajuCast, a gente vai falar sobre afetividade e sexualidade. E hoje temos uma convidada aqui, né? Uma convidada super especial. Estamos aqui com a Daniela Garcia. Daniela Garcia, ela é diretora do Colégio Mirante. O Colégio Mirante é um colégio de educação personalizada, então ela já tem todo aí o traquejo com o jovem, né? Consegue, né, ter esse diálogo, e é exatamente o tema que nós vamos falar sobre a juventude e os desafios dessa juventude, né? A Dani também é presidente do Conselho da Comunidade Caju. Responsa, né, Dani? Muita responsa. E a Dani também é formada em administração, né? A Dani também tem especialização doutorando, né? Ela está fazendo doutorado aí em gestão e também nessa parte pedagógica, né, Dani? Que bom tê-la aqui. A gente tá muito feliz em iniciar esse podcast exatamente com uma pessoa que tem toda esse traquejo junto com a juventude. Muito obrigado por estar aqui, Dani. Eu que agradeço, né? Uma honra, né? Começar, né? Esse projeto, né? Que eu vejo que tem, com certeza, vai ter, né? Uma visibilidade muito importante para a nossa comunidade. Então, estar aqui, para mim, é um privilégio. E estar com vocês também, né? Porque são pessoas que eu já acompanho há muito tempo, que têm um carinho muito grande, né? E acredito que vai ser, com certeza, um momento muito especial para a gente. Que alegria. Show de bola, Dani. Assim, a gente vai falar sobre o tema, né? Ela foi convidada, a Dani foi convidada para falar sobre o tema relacionamentos saudáveis, né? Então, quando a gente fala de relacionamentos saudáveis, a gente já pensa no jovem, né? Como o jovem está se relacionando hoje em dia. Mas antes da gente começar, Dani, a gente queria agradecer os nossos, né, patrocinadores, né? A gente queria agradecer o Hub Meu Lugar, que é onde a gente está gravando esse estúdio lindo aqui que vocês estão vendo. Maravilhoso, né? Nunca imaginei, nunca imaginei. Muito bonito. Muito show de bola. Eles super parceiros, estão ajudando a gente, né, a gravar esse podcast. E também queremos agradecer o Colégio Mirante, né, que cedeu a Dani para estar aqui conosco, batendo, né, fazendo esse bate-papo e tendo essa conversa. Tá bom, Dani? Então, assim, vamos iniciar, né? A ideia aqui, Dani, é a gente fazer um bate-papo mesmo, né, e entender como se dá esse relacionamento dentro da juventude, né, e dentro da igreja como um todo, né? E aí a primeira pergunta, Dani, a primeira pergunta que a gente vai fazer para você no dia de hoje, né, nessa vivência, né, nessa vivência aí que você já tem toda uma experiência também dentro da igreja, fora da igreja também, no ambiente profissional, junto aos jovens, né, quais são os desafios desse relacionamento saudável, né? Como a juventude hoje está tratando esse assunto, né? Como eles estão, né, tentando entender, né? Porque a gente, quando é jovem, a gente tem toda essa, né? Como me relaciono, né? Sobre amizades, do ponto de vista geral, né? Como se dá isso na juventude? Bem, eu acho que antes mesmo de responder isso, né? Essa pergunta, eu acho que é interessante também fazer assim, né? Como diria nosso amigo Rodney, né? Um overview, né? Sobre a minha vida em relação à juventude. Grande bom. Por quê? Porque assim, desde os 16 anos, quando me converti, né? E foi graças a Deus na comunidade Caju, eu já percebia, né? E isso já tem bastante tempo, né? Quem sabe a minha idade aí faz as contas, né? De quanto tempo, né? Que tem isso. Eu já percebia que os relacionamentos hoje, né? E quando a juventude, né, começa a se relacionar desde o momento da amizade, e eu sempre falo isso, né, a amizade é algo que não tem como outra pessoa fazer por você, né, eu falo isso no colégio, né, olha, você pode fazer tudo, você pode comprar o material escolar dos teus filhos, tu pode, enfim, agora uma coisa que ele vai fazer sozinho são as amizades. Né? Então, assim, tudo começa exatamente assim, desde a infância, desde os seus primeiros amigos, e depois com a juventude. E eu fui percebendo que esses relacionamentos, né, que hoje a gente dita como saudáveis, eles precisam eu digo, de um certo tripé, né? 3 coisas sustentam hoje bons relacionamentos. Eu falo muito isso para todos os jovens, né? Porque, lembrando também, né, desde quando eu comecei, não só na Casa da Juventude, mas também dentro das escolas que trabalhei, que estavam direcionadas à juventude,
principalmente num momento tão ali crucial, que era o momento de vestibular, o que eu percebia? Que o que sustentava essa amizade, esses bons relacionamentos e tudo, era a sinceridade, né? Onde a pessoa deveria, né, ser sincera, né? Acho que um outro fator muito importante para se manter isso é a cumplicidade, né? Então, assim, para a gente ter bons amigos, precisa ser cúmplice naquilo que ele vive, né? Baseado na sinceridade. E eu acho que o terceiro, assim, que é... Eu acredito que seja um pouco diferente, né, do que o mundo às vezes fala, né? Que é exatamente um relacionamento espiritual também, né? Tem uma espiritualidade. Por quê? Por que que isso... Falar de sinceridade, né? E são outros pontos que muita gente já fala. Mas falar de espiritualidade na amizade não é tão comum assim. Mas ó, eu tenho certeza que isso sustenta bons relacionamentos. Por quê? Porque eu via isso muito, né? E vejo, né? Então, ele pode passar o ano inteiro sem frequentar uma missa, sem nem rezar o Santo Anjo do Senhor. Mas quando chega próximo do vestibular, ele pergunta onde tem a missa para fazer, né? A benção da caneta. Ele quer ir, ele precisa. Então, olha aí. E quem vai levar ele? Quem leva essa pessoa para a igreja? Aí vai lembrar de quem? Daquele amigo que de alguma forma marcou ele, né, com a sua espiritualidade, com a sua fé, né? Então por isso que bons relacionamentos também estão voltados para essa espiritualidade, para essa fé, levar alguém para aquilo que pode acalmar, pode deixá-lo mais tranquilo naquele momento tão importante que ele vai viver, seja de um vestibular, seja uma prova de concurso, enfim, seja qualquer momento crucial aí. Show de bola, Dani. Essa questão da espiritualidade é muito importante, né? E também, quando a gente fala na questão de amizade, que você falou muito bem, né, da juventude, a gente consegue ver que a juventude ela tem muitos amigos, né? Então, tem um amigo na escola, tem um amigo no apartamento onde eu moro, no prédio, né? Eu tenho um amigo no clube, são os primos, enfim, né? Então, a gama de amizade é muito grande. E a gente vê que no decorrer, né, quando a gente vai crescendo, virando adulto, né, e tendo mais responsabilidades, essa gama de amizade, ela vai, né, exatamente ficando menor. Né? Isso também eu acho que tem muito a ver com a espiritualidade, mas eu queria também colocar isso porque assim a gente também aprende e ser amigo, né? Quando fala de relação com a família também, de como a família se posiciona perante essas amizades, né, da juventude. E você como, né, que trabalha, é diretora de um colégio, né, quando a gente fala em família, tu acha que no dia de hoje as famílias elas estão tendo esse papel, né, de entender esses relacionamentos saudáveis, né, ou não, né, com o advento aí da internet, das redes sociais, né, todo mundo conectado, muito conectado, então as amizades acabam sendo voláteis, né, muito fácil você ter um amigo, né? E como você enxerga isso também no âmbito familiar e trazendo um pouquinho para esse âmbito da internet, né? Das redes sociais? Eu acredito que hoje, né, quando a gente olha para as famílias, né, em geral, você olha que elas estão mais atentas. Por quê? Porque hoje também a gente vive um mundo cheio de, enfim, né, de perigos. Verdade. Muitos perigos, né? Então, assim, se a família não estiver atenta, o perigo vai entrando, seja pela internet, seja por um amigo, que não era bem amigo. Enfim, ela vai entrar de alguma forma. Então, assim, esse olhar mais atento e essa vigilância que a família precisa ter, eu acredito que sempre, né? Mas nos relacionamentos também é muito importante. E eu lembro de contaria aqui muitas histórias, né? De famílias que perceberam isso, né? Um amigo que estava levando o outro que não era para a igreja, né? Que era para outros lugares, fazendo coisa que não devia. Ia lá e atuava, seja na escola, no clube, na igreja, onde quer que seja. Mas para isso, essa família tem que estar muito atenta, né? Não só, não é aquela vigilância de quem controla, mas aquela vigilância de quem se relaciona com esse filho, sim. Né? Que cria elos, que cria confiança, que cria ali uma cumplicidade, né? É diferente. Né? Porque hoje não adianta você colocar vários aplicativos para bloquear, porque o menino já conhece todos os aplicativos que desbloqueiam o aplicativo. Então, assim, esse não é o caminho.
Mas o caminho do relacionamento, né, da confiança, de que pode deixar que eu vou, né? Quem são os meus amigos? Tá aqui os meus amigos, são os amigos que eu me relaciono são esses, né? Algo que eu acho também muito interessante, quem são as famílias dos meus amigos? Também conta. Perfeito. Por quê? Porque na hora, quando a gente está lá na mesa, esses valores vêm à tona. Então, eu sempre digo isso para os pais no colégio, na Caju, né? Onde quer que eu esteja, que esses valores são inegociáveis. Que valores são esses? Esse relacionamento, saber quem são os seus amigos, quem são os pais dos seus amigos, o que eles frequentam, o que eles fazem, né? Que a gente brinca, o que come, o que faz, né? Por quê? Porque isso conta muito também. E eu vejo cada vez mais, meninos, que vou falar muito assim também, lógico, pela comunidade, né, que a gente frequenta. Muitas famílias voltaram para a igreja. Não sei se vocês percebem isso. Verdade. Né? Muitas famílias Tem voltaram. esse movimento né? grande da volta das Da famílias, volta né? das famílias para a igreja, a volta das famílias para os sacramentos, né? Eu vejo lá na comunidade, né? Primeiro Eucaristia, turmas e turmas de festa, abre de novo, Nossa. chama mais gente. Nem Por tudo quê? está perdido, Nem galera. tudo, Nem graças tudo a está Deus. perdido. Então, assim, ou seja, tem uma vontade, um desejo, não só que a criança e o jovem tenha, né, receba o sacramento, mas que ele tenha uma vida fecunda na igreja. E aí, o que vem depois? O que esse menino vai fazer depois? E esse mesmo pensamento eu vejo no colégio também, né? Então, assim, tem as atividades, mas o que vai ter depois? Então, assim, essa perenidade, essa permanência, essa continuidade, as famílias hoje estão mais presentes, né? Pelo menos no que eu vejo, nos vínculos que hoje eu tenho, eu vejo famílias mais atentas, mais vigilantes, mais bem relacionadas e principalmente querendo saber o que está acontecendo. Quando você sabe o que acontece no meio da juventude, quando você sabe, você se relaciona, né? Ele é muito nosso fundador. O que o Raul sempre fez? Esteve conosco. Onde o Raul estava? Ao lado da Caju. Não é à toa que a casa dele era ao lado, né? Sempre presente. Sempre presente. E essa presença, ela é sentida e ela é vivida, né? E mesmo que às vezes você não possa estar lá, como hoje ele não está mais, mas a gente lembra dele, né? A gente lembra, a gente sabe que por ali ele passou. E é essa certeza que a gente tem que ter na vida. Os pais que sabem que não ficarão eternamente, né? Mas eles sabem que aquilo que eles vão plantando em algum momento vai ser resgatado, seja pela juventude, seja pelos seus filhos já adultos, também construindo suas próprias famílias, né? Perfeito. Nesse caso, o papel da família é mais alicerçar, então. E quando a gente passa do âmbito da amizade mais para o namoro, qual o papel da família ali, orientando o namoro, de forma que o namoro seja saudável, que aquela relação seja de fato uma relação saudável, né, a bem dizer, uma relação que te leve para perto de Deus, que te aproxime, que não te afaste da igreja. Qual é o papel da família aí, no caso do namoro? E assim, né, gente? Quando os meninos me apresentarem, falam que sou celibatária. Então, acho que é bom, né, esclarecer o que é ser celibatária. Importante. Né? Ótimo, importante. E assim, celibatária é um estado de vida, né? Dentro da nossa igreja, nós temos 2 estados de vida, né? Nós temos o estado de vida casado, vocação matrimonial, e temos a vida celibatária, ou a ordem, né, para os homens, enfim. E o que é o celibatário? É alguém que entregou a sua vida, né, inteiramente, doa livremente, né, para que aquilo seja convertido, todas as almas para o céu, né? E nessa doação, né, eu não vou casar, né, com um homem, não vou ter filhos, mas Deus, ele é tão ele é providente em tudo que ele faz, que ele nos deu a maternidade espiritual. Então, muitos desses jovens, né? Ontem mesmo eu estava conversando com um jovem que acabou de formar em medicina e ele foi lá no meu Instagram e agradeceu pelo tempo que nós estávamos juntos no ensino médio. E eu falava para ele isso e falo isso para todos os jovens. O jovem é movido a desafios. São João Paulo II falava isso. Muito. E eu falava isso para ele. Não deixe de se desafiar. Né? E ele não só formou em medicina, quanto ainda foi o 2º lugar, né? Caramba, que legal. Nas suas colocações, né? Então, isso para a gente também é muito importante. Então, a vida celibatária ela tem que estar sempre atenta a esse mundo, sempre buscando cada vez mais atuar, seja com a juventude, seja com
com as famílias, né? Como eu faço no Colégio Mirante. E então, antes de ser celibatária, eu namorei, Sim. né? Então, não tive muitos, mas tive poucos e intensos, né? Por muito tempo. E uma das coisas que eu mais aprendi e vejo também hoje, né, em relação à família dentro dos namoros é exatamente o conhecer. A sua mãe, o seu pai, só vai gostar do seu namorado se ele conhecer. Perfeito. E não é esse conhecer de nome, né? Tipo assim, quem é agora o namorado daqui a pouco da Lavinha? O namorado da Lavinha. Vai deixar o Bruno nervoso. Calma, não me deixa nervoso, que eu já estava. Vai chegar. O namorado da Lavinha é José, né? José, bem sugestivo. Mas não basta só saber o nome do José. Ele tem que saber quem é o José. Com certeza. Né? No momento que conhece, isso já é um ponto muito importante, né? Porque aquela pessoa daqui a pouco vai enfrentar todos os medos de entrar na sua casa, de conviver, botar o pé no sofá, né? Fazer tudo aquilo lá. E aí, mas quem é o José? Quando você conhece o José, e você sabe também que ele é uma alma, né? Que ele é um filho de Deus, que ele também tem uma família. Verdade. A coisa começa a fluir melhor. E ele te conhecer também. Ele conhecer as famílias. Que não é só a Lavínia que é importante para ele, é também o pai da Lavínia é importante, a mãe da Lavínia é importante. Todos os avós, todos são importantes. Então, eu vejo que a família, nesse papel, tem esse ponto do conhecer. O outro é que a gente também precisa confiar, né? Se você deu uma boa base, né? Ainda há pouco falando desse alicerce da família, provavelmente esse jovem, ele vai sendo alimentado ali. Então, assim, eu preciso confiar, né? Que os meus filhos hoje vão escolher bons namorados e boas namoradas, vão estar aqui dentro de casa, vão conviver comigo, eu vou conhecer e eu vou confiar nele e nela. Então, também acredito que as famílias precisam ir quebrando algumas coisas, né? A princípio tem mesmo esse choque, essas barreiras todas, faz parte do processo, né? Mas nunca mentir, né? Sempre falo isso. Entra na minha sala e hoje, né? Também no colégio já tenho ensino médio, então eu já tenho essa idade lá percorrendo o colégio. Já acontece pelo Mirante. Já acontece pelo Mirante. E aí eu falo sempre, a pergunta clássica: seus pais já sabem? É importante. Que vocês estão assim, se conhecendo. Tudo. É o que chamam date, né? Tão de date, né? Isso, São vários nomes aí, são vários nomes. Às vezes é só um crush. Crush, date. Tem vários. E aí eles dizem, ainda não. Eu falo, quem vai falar? É você? Quer que eu fale? Não, deixa que eu falo. Não, porque se quiser eu falo também. Se falta coragem para eles, eu dou a coragem. Mas assim, aí a gente vai criando brinca e tudo. E também, eu acho que também acredito que essa leveza. Por exemplo, o que eu vejo hoje nos relacionamentos em geral, né? Mas nessas relações que a gente tem falado aqui, da afetividade e tudo, precisa ser leve. Não adianta a gente botar um peso que nem tem. E eles são. Então, agora o Bruno falou e é muito verdade. Hoje eles amam, quero aquela pessoa, amor da minha vida, vou casar com ele, meu José, minha Maria, enfim, seja o que for. No outro dia, o que aconteceu? Eu não quero mais ver a cara da pessoa. É verdade. Então, assim, não dá pra gente dar uma escala. Dar um peso muito grande para alguma coisa que pode ser que não dê em nada. Amanhã já não queira mais olhar pra cara da menina. A empolgação, né? O que a gente chama muito. Do e o jovem é empolgado, né? Então a gente não pode. É uma característica da juventude. Exatamente. E o que faz acontecer mesmo essa juventude é a empolgação mesmo. Eles precisam ser animados. Jovem que não tem ânimo, gente, cuidado. Jovem que não é animado, que não se empolga. Algo mesmo de errado. que amanhã ele esteja totalmente diferente daquilo que ele estava hoje. Mas a gente precisa estar ali para ajudá-lo, porque senão como que ele vai concluir alguma coisa se nem animado ele está? Então essa empolgação, essa animação faz parte. Né? Eu também falo sempre na comunidade, principalmente. E eles vão errar. E muito, né? E muito. Nós erramos. Sim. Somos adultos. Por que eles não vão errar? Mas o que eles precisam ter? Uma segurança que nós estamos ali. Né? E que no primeiro erro, no primeiro fracasso, eles vão ter pessoas para ajudá-los. Isso também conta muito. Fantástico, Dani, fantástico, assim, e é muito bacana falar de juventude, né, é muito bacana falar dessas relações, né, quando tu falaste da questão de família, né, e citaste a Lavínia, né, espero que o José demore a aparecer, né, o José, demore, mas
essa questão da construção da relação também se dá em casa, né? E aí eu sempre converso com a minha filha e digo para ela, não espere, né, que outra pessoa lhe trate menos do que a sua família lhe trata em casa, É verdade. né? Então, eu mostro para ela o que é uma pessoa, né? O que uma pessoa precisa fazer por ela, para ela, né? Olha, papai e mamãe aqui se amam, né? Papai e mamãe, o papai serve a mamãe, o papai faz as coisas para a mamãe. Então, é que ela não espere isso, porque hoje em dia, né, a gente tem essas inversões também, né? Total. Então, essas relações voláteis, né, que às vezes muito que a rede social põe uma pressão, né? Como se a rede social botasse, né, todo mundo como uns bonecos padronizados, né? Muito olham para a beleza, olham para tudo, menos para esse aspecto, né? O aspecto de como é a pessoa, o aspecto da espiritualidade em si, e é rezar, né? A gente precisa rezar mais por quem Deus vai colocar nas nossas vidas, né? Tanto é um datezinho, tanto é o seu amigo, né? Ou quanto uma amizade, né, que perdure para sempre, né? Porque a gente vê também essas construções de amizade que qualquer briguinha ali se desfaz, né? Uma coisa muito não tem essa base, o alicerce, né? A gente acaba não tendo relações saudáveis, né? Eu acho que o ponto é esse. O ser saudável né? O que eu espero de você, você espera de mim, o combinado não sai caro, a gente se entende aqui, né, nessa mesma maneira. Então, e a igreja nos ensina muito isso, né? E viver em comunidade também nos ensina muito isso. Nossa, que a vivência comunitária já acrescenta na nossa vida é surreal, né? E assim, é importante a gente entender onde é que tá o meu José. O meu José tá lá no Tinder, o meu José tá lá na balada, o meu José tá no barzinho, o meu José tá dentro da igreja, eu vou conhecer meu José no encontro. É interessante também que a gente consiga saber discernir isso, né? Porque hoje em dia a gente vive uma realidade de jovens que vão procurar, estou solteiro. Já sei, vou pra festa. Já sei, vou baixar um aplicativo aqui de namoro. A primeira pessoa que aparecer pra mim tá bom, é desse jeito. A gente vê o jovem se acostumando com pouco. Como é que a gente pode mudar essa visão? Além do acompanhamento dos pais, além da proximidade com a igreja, como a gente pode fazer com que o jovem entenda um pouco melhor onde ele pode encontrar alguém de fato, que vai trazer ele pra perto de Deus, que vai oferecer uma relação mais saudável? Eu diria assim, que ele precisa ter boas referências, bons referenciais, né? Para que ele saiba onde procurar e se encontrar se é aquilo mesmo, né? Por quê? Porque hoje a gente vive num mundo carente de bons referenciais, né? Perfeito. Então, às vezes, o referencial da juventude é o influencer, enfim, é o cantor sertanejo, enfim, tem vários aí, né? A gente sabe. E aí, no momento que ele tem boas referências, não só nesse âmbito familiar, né? Mas por onde ele passa, né? Seja um exemplo, no colégio, quem são os professores dele, né? Agora mesmo tive a oportunidade de ver um professor que casou, né? Casou novo e tudo mais. E eu vi os meninos dizendo, também quero casar assim. Então ele começou lá no ensino médio, formou e agora tá. Então, assim, referências boas. E nós precisamos, assim, encharcar nossa juventude de boas referências. Aí eu digo, esse é o papel do jovem que não é mais jovem de idade, né? Mas está há mais tempo, né? Nesse percurso aí. Então, nós precisamos dar esse testemunho. Ponto importante do compromisso. Testemunho, né? Quem é da Caju, conhece a Caju, sabe que é um ponto que a gente está ali batalhando, né? Falo isso porque já estou há muito tempo e sempre vem nos meus acompanhamentos e tem que vir. Sempre cuide do seu testemunho. Testemunho dentro da igreja, testemunho no trabalho, unidade de vida, né? Eu preciso ser a mesma pessoa onde quer que eu vá. Então, hoje, esse jovem, por que ele vai procurar, às vezes, no Tinder, ele vai procurar na festa e tudo mais? Primeiro, porque ele quer alguém para se relacionar. Então, ele tem ali um desejo, ele tem uma vontade, né? Ele tem uma carência, tem carne justamente ali, né? Que tá ali querendo algo, querendo... E ele vai o que é mais fácil, né? No momento que eu ofereço a ele boas referências, olha, o professor ele não procurou aqui, tá aqui, né? E buscar o resultado, né? Quem da gestão sabe, né? Mostrar o processo e o resultado, né? Tá aqui o resultado, olha, Verdade. É possível, gente, é possível. Então, eu percebo que isso é um bom caminho, tem bons referenciais. Mas o menino não tem tantos referenciais assim, tem poucos contatos fora e tudo mais. Como que a gente vai trabalhar isso também? Aí eu digo também hoje
a internet, que às vezes a gente diz que traz tanta coisa ruim, mas ela também traz coisas boas, né? Então, olha aí, isso que a gente está vivendo agora, um podcast, né? Hoje tem um monte, né? Agora eu estava conversando aqui com o Antônio, né? Que assiste, toma série, banho, acorda assistindo podcast, né? Então, O tempo assim, que dá. o tempo que dá, lógico, eu sei que você trabalha muito, graças a Deus. Então, assim, procurar também se alimentar, mesmo que seja na internet, que não é de todo mal, de coisas boas. Sim. Um podcast desse tem que ser divulgado, gente, tem que estar lá com a juventude, tem que estar lá. Vou colocar no meu colégio, vou comprar uma televisão igual a essa aqui. Vou colocar lá pra gente Gigante, assistir, bem grande, pra tem eles que passarem chegar. 50 vezes. Além de me ver no colégio como diretora, vai me ver lá falando. Mas se faz necessário, né? Munir eles de coisas boas. E eles estão, eu sempre digo, eles estão sempre dispostos, né? Nós que precisamos estar disponíveis a eles. A juventude é isso, né? E às vezes, se ela não encontrar essa disponibilidade nossa, ela vai procurar outras coisas erradas mesmo, vai Verdade. procurar outras fontes. Exatamente. Porque no momento que ela precisou do Antônio, do Bruno, da Dani, nós estávamos cuidando de outras coisas, né? Não estávamos naquele olhar atento que eu falei lá no início, né? Então, assim, isso também eu acho que precisa acontecer sempre, né? E ainda há pouco falamos sobre a vida comunitária, e eu sempre falo isso, né? Já terminei, né, até o mestrado e o doutorado também, né? Especialização, enfim, muitas coisas já fiz, mas nada, gente, nada se compara à vida comunitária. Isso é Nada. fato. Nem o melhor MBA, na melhor fundação do mundo, não vai se comparar à vida comunitária. Por quê? A vida comunitária ela é feita de quê? Ela é feita exatamente disso, de experiências. E não é qualquer experiência, não é qualquer experiência. Experiência de vida, experiência de pessoas que saíram de lugares que ninguém acreditava e foi para um lugar onde todo mundo começa a acreditar, começa a dizer que vale a verdade. pena. Eu sempre falo, quem era a Daniela 26 anos atrás? Ninguém sabia nem quem era. Hoje eu sou alguma coisa? Lá do Telégrafo, né? O dono Andava do ali, espaço aqui, o dono do espaço Telégrafo, aqui. corria ali na rua. O dono do espaço também é de lá, né? A gente é do mesmo bairro. E o que Venceu na Alô, vida, Telégrafo, venceu na galera do vida aí. Telégrafo. Bairro dos Tá ligado artistas. aí, pessoal do Telégrafo? Bairro dos artistas. E aí, hoje, quando eu... Não que tenha sido muita coisa, assim, mas eu vejo que a confiança que é depositada em mim, seja no colégio, seja na Caju, seja nas aulas que dou e ministro, está baseada exatamente porque alguém lá atrás confiou em mim, e foi a vida comunitária. Perfeito. A vida comunitária confiou em mim, a vida comunitária me fez caminhar, a vida comunitária me salvou, gente. A vida comunitária me salva todo dia, né? Hoje mesmo tive uma situação que eu fui procurar quem? Os meus irmãos de comunidade. Não tem outros. E eu até falei isso para eles, eu fico pensando quem não tem a quem recorrer. A quem, no momento de verdade. doença, no momento de desespero, a quem procura? Né? Porque eu sei para onde voltar. Na mesma hora eu penso nos meus irmãos de comunidade. Por quê? Porque eu sei que eles vão rezar por mim. Eu sei que eles vão contar de alguma forma. Eu vou aí contigo, Dani, eu vou... Isso é a vida comunitária. É por isso que eu digo, quem já viveu a vida comunitária e larga a vida comunitária, tudo bem, é uma escolha. Mas saiba que essa escolha vai te trazer, infelizmente, muitos riscos. Inclusive de estar sozinho. Né? E hoje não adianta, gente, por melhor que seja o teu ciclo de amizade, por mais que seja tudo isso, mas se a gente tem amigos que a gente fala tudo e não fala de Deus com eles, desculpa, falta. É uma amizade que ainda falta alguma coisa. Amizade boa, gente, posso garantir a você, para criança, para jovem, para velho, para gente, para todo mundo. São amizades onde a gente fala de tudo, inclusive de Deus. Perfeito. Aí não tem como ser diferente. Perfeito, show, Dani. E aí, tu tocaste num ponto e eu vivi isso também, né? Quando comecei a frequentar uma vida comunitária, a entender o que era uma comunidade, né? Muitas amizades, né, que se diziam amizades se afastaram, né? E me diziam, né? Por quê? Tu tá diferente? Começou a falar de Deus, nada a ver, né? Então, por que eu falar de Deus é nada a ver, né? Então, assim, a gente começa a tentar entender, né, que para todas as outras realidades é entendível, né? Mas por que uma realidade de estar com Deus não é entendível? Né? Então a gente começa a se questionar até por que as minhas amizades sumiram, né? Então eu vivi isso muito na pele quando eu comecei a frequentar a comunidade, mas eu entendi que Deus estava reservando para mim os melhores amigos, como tu falaste, né? Então
a gente já construiu ali uma relação saudável, né? São de pessoas que te querem bem, são de pessoas que rezam por você, são de pessoas que estão ali de mãos estendidas quando você precisa, né? Que talvez em outras amizades que não se fale em Deus, não tenha, né? Não é que não tenha, né? Mas que é muito mais difícil ter, né? Então, me tocou muito quando tu falaste essa questão de viver em comunidade. A gente já tira que são também relações saudáveis. Claro, nem todas as relações são saudáveis, né? Então, tem que ter essa questão de rezar, né? De estar junto, mas você tem com quem contar. Você tem com quem, né? As pessoas Você lhe sabe para estenderem onde a mão. você vai voltar. Isso Exatamente. ter um lugar para voltar, gente. Seja a família, esse lugar que a gente vai sempre voltar, né? Tua família, né? Volta para ela, né? Sempre. E ter um lugar como a vida comunitária para voltar, para chorar, para lembrar, para viver, para se alegrar. Gente, hoje isso tá caro, né? Tá caro e tá raro, né? Então, assim, hoje quem tem, valorize. Porque Perfeito. tem gente que nem sabe desse oásis nesse deserto que a gente vive hoje, de uma vida comunitária, de irmãos que se amam, né, a gente chegou aqui e rimos, né, antes de começar as gravações e tudo mais. Por Estava quê? muito nervoso, hein, gente? Por quê? Porque a gente tem algo, e que é muito legal isso, né? Que não é só uma intimidade que a gente tem uma união fraterna também. Né? Perfeito. E a fraternidade, ela precede a amizade. Já diria Jean Vanier lá no livro Comunidade, Lugar do Perdão e da Festa, Eu que amo é esse livro. muito bom esse livro. E ele fala isso, é isso, né? Nós não somos nem... por isso que é a importância de ter bons relacionamentos. Nem tudo está voltado somente para a amizade, mas sim para aquilo que nos une. O que nos une aqui, comunitariamente, é Deus, é uma vocação. Né? Foi aquele chamado lá para cada um no tempo certo, seja no Renascer, seja na Páscoa Jovem, seja numa missa, enfim, no meio de oração, né? E ali naquele momento teve um chamado e aquilo nos une por esse chamado, por essa vocação, por esse desejo de querer o bem do outro. Mesmo que para isso eu tenha que puxar a tua orelha, mesmo que para isso eu tenha que dizer, poxa, irmão, não vou conseguir, né? Mas, e aí, ainda há pouco você falou, né? Poxa, os amigos começam a não querer quando você começa a ir para a igreja e tudo. E eu vejo isso um processo natural, que depois volta, sabe quando? Principalmente quando eles precisam, porque eles vão lembrar daquele referencial lá. É que o Bruno, ele reza, eu vou já pedir, eu tô com um problemaço aqui. Exatamente, eu pedi. Então, assim, na Amigo, mesma reza por hora. mim, às vezes tá sumido faz tempo. Quando ela olha, reza por mim. Reza. Por quê? Porque é aquele referencial que ele tinha, tava lá escondidinho, lá parado, mas quando ele precisa, né, ele vai procurar. E aí, o que também nós acabamos fazendo, depois a gente diz assim, olha, mas tu não... Vamos para uma missa, vamos de oração, vamos lá. E aí quando vê... Até o resgate, né? Aí vem o resgate. Então aquela amizade, ela vai adormecer um pouquinho ali, momentos diferentes, mas depois, se for mesmo, né? Para ser grandes amigos, se for para o resto da vida, volta, né? Porque hoje a vida é cheia de desafios, em algum momento eu vou precisar das tuas orações, vou precisar de ti, e que bom que nós temos uns aos outros, né? Tem uma frase até que a Poca falou um dia desse, né? E que eu gosto muito. Olha como eles se amam, né? A vida comunitária, a vida dessa juventude, né? Que mesmo que às vezes estejam ali, mas quando eles se amam. Né? Quando eles querem um bem um do outro, eles querem o bem um do outro, né? E aí, falando de um ponto muito interessante, que eu acredito que também é bom para a gente lembrar, é essas virtudes que são alicerçadas no dia a dia, né? E essa virtude, né, que a gente fala muito no colégio, fala dentro da igreja, né? O que é essa virtude? É exatamente essa inclinação que nós temos que ter para o bem, para o belo, para a verdade, para o bom. Né? Então, essa inclinação todos os dias, né? A gente faz isso com as crianças lá no colégio, todos os dias. Vamos lá, gente, limpem aqui, deixem tudo organizado e tudo mais. E isso, daqui a pouco, ela vai criar uma criança que é ordenada. Com certeza. Né? Jovens ordenados, crianças ordenadas, famílias ordenadas. Gente, não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado. E onde a gente vai encontrar isso? A gente pode encontrar isso em todos os lugares, depende do nosso poder de irradiação. Né? Por isso que eu vejo que isso aqui é um instrumento bom de radiação, né? Porque isso aqui vai chegar em muitos lugares, vai chegar em muito, talvez a gente nem consiga mensurar onde esse CajuCast vai chegar,
Mas o principal é que ele chegue no coração. Se ele chegar no coração de uma pessoa e aquela pessoa começar a melhorar seus relacionamentos, suas amizades, pensar melhor nela como testemunho, tudo isso que a gente está falando aqui, pronto, conseguimos. Perfeito. E às vezes as pessoas devem estar passando por um momento parecido, né? Às vezes, né, disso de não ter amizade, às vezes entra numa depressão, entra em doenças, né, complicadas depois para você, né, reverter e isso de chegar em outras pessoas, né? Então você que está passando por isso, então procure relacionamentos saudáveis, né? Relacionamentos que não te façam estar para baixo, que não te façam, porque assim, Deus nos criou para sermos pessoas, né, muito amadas, né? E se você, né, não se acha amada, né, Deus lhe ama, né? Então eu gosto muito dessa frase de Deus é amor porque ele amou mesmo. Né? E Dani, assim, a gente falou muito aí de relacionamentos saudáveis, né? Falamos dessa questão da juventude, mas na prática, né? Entendendo na prática, assim, se você pudesse citar assim, 5 pontos, né? Que a gente pudesse quase uma ter... prova, né? Quase 5 pontos, meu Deus do céu. Galera, Enem. Meu Deus do céu. 5 pontos, assim, que você acha essencial para ter em um relacionamento saudável, tá? Pode ser relacionamento de amizade, relacionamento, né, familiar, relacionamento, né, enfim, relacionamentos em geral, né? 5 pontos, assim, que você vem na cabeça, que você... Caramba, esses pontos são precisos. Valores cruciais, né, para um relacionamento saudável. Valores cruciais. Gostei disso. Olha, aí eu lembrei de vários escritos de Santa Teresa, né? E ela fala muito, um primeiro, que eu acho que é muito importante, autoconhecimento. Perfeito. Você precisa saber quem você é. Porque você nunca vai conseguir dar para alguém uma coisa que você nem tem ou que você nem sabe se tem, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Autoconhecimento. Preciso me conhecer, me perceber, saber as minhas limitações, né? Poxa, até aqui não tá legal, até aqui, né? Vou abrir mão de alguma coisa, vou fazer um sacrifício, vou ceder aqui, enfim. Então, acho que é o primeiro ponto. Eu acho que o outro ponto muito importante, que também já falei ainda há pouco, é a cumplicidade, né? Então, assim, eu preciso ser cúmplice, né, naquilo que eu me comprometo, que eu quero, que eu desejo ser, né? Eu acho que a cumplicidade é muito importante também. Um outro ponto, generosidade. Você precisa ser muito generoso, gente. Para se relacionar com o outro, tu tem que ser muito generoso, né? Não adianta chegar lá com um copo vazio, meu irmão. Tu tem que chegar com um copo cheio, porque o outro, tu não sabe como é que tá a caneca do outro. Então, na dúvida, chega com um copo cheio. E só chega com um copo cheio quem é generoso, né? Quem consegue dividir ou dar tudo, sabendo que aquilo ali, naquele momento, era o melhor e precisava ser feito, né? E isso é uma virtude, né? A generosidade é uma virtude. Né? E só é generoso aquele que um dia precisou da generosidade. Porque ele começa a querer fazer isso para o outro também, né? Eu acho que outro ponto também para qualquer tipo de relacionamento, seja amizade, seja, né? É algo que eu sempre falo assim, não sei se tem uma palavra, mas eu digo assim, você precisa amar, se relacionar sem precisar nada em troca. Nada em troca, né? Então, assim, eu tô aqui, mas aí quando eu terminar daqui, né, vou ter ali um recibo, né, fazer ali um valor, né, pelo tempo que eu fiquei aqui, nem tudo. Separa e graças recibo, a Deus. Produção, separa o recibo. Nem tudo está relacionado a valores monetários, vamos dizer assim, ou qualquer outro favor. Então, esse amor gratuito, né, e que também tem a ver com a generosidade, mas fazer mesmo sem esperar nada em troca. Né? Então, para dar certo, eu vejo isso nos casamentos, né? E graças a Deus já testemunhei como madrinha vários casamentos, né? Tive a oportunidade de testemunhar de vocês, né? De estar com vocês. E o que eu vejo? Por que tu continua com a Jamila? Por que tu continua com a Tabita? Porque vocês com certeza estão dando esse amor todos os dias, independente se elas estão ou não devolvendo, se elas estão ou não sendo generosas, se elas estão ou não ali, mas porque vocês precisam, como casais, vocês como homens, provedores da casa, precisam estar ali atentos mesmo a esse dar, esse amor gratuito, né? Esse amor que vai além das nossas condições, né? E dar esse amor quando às vezes a gente está muito cansado, mas a gente está ali.
né? Então, isso também eu acho que é importante. E por último, né? Falei os 5? Estão contando aí? Porque eu já me Pode perdi. falar mais, pode falar Fale. mais. Eu já me perdi. Quantos quiserem. Ele tá Fique à assim, vontade, né? até Porque perdi a ele conta já. tá preocupado, né? Vem acompanhamento aí, né? Ele quer ser Eu bem quero acompanhado. eu Ele quero quer ser bem spoiler desse acompanhado. acompanhamento. É, spoiler não. E aí, eu acredito que o último que eu acredito que ajuda também no relacionamento, né, que tem a ver, é uma virtude também, é a fortaleza, né? Eu acredito que a gente precisa ser forte para se relacionar com o outro, né? Por quê? Ah, mas Dani, poxa, a gente fala hoje no mundo, né, que tantas fraquezas, tantas coisas assim, e faz parte mesmo, né? E é bíblico, né? Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Exato. Mas eu preciso ter essa fortaleza no meu relacionamento de ser aquela pessoa que vai levantar o outro quando ele não estiver bem. Então eu preciso dessa virtude da fortaleza, de saber me relacionar com todas as fragilidades que nós temos e nós sabemos que temos, mas sabendo que eu preciso ir além, né? Homens fortes, né? E até tem algumas frases que eu gosto muito em relação à virtude da fortaleza, que é algo que a gente trabalha muito nas crianças, porque senão a gente vai criar jovens, vai criar uma juventude muito fraca, né? Como a gente falou, cheio de mimimi, cheio de não me Sem preparo, toque, né? sem preparo. Ai, não pode fracassar, ai, não pode cair, ai, não pode, ai, meu Deus, né? Não tem mais nem metiolate, né? Pra essa geração, né? Parou de arder, Então, assim, deu parou de errado. arder, não tá? Não tem que dar, tem Galera que nos doer, 80 aí, tem que doer, metiolate e era... metiolate é bom. Mas o que eu digo? Que essa fortaleza, essa vontade de dar certo, esse querer que o outro também esteja bem com você, que você tenha condições de levá-lo, faz daquele relacionamento um relacionamento efetivamente de troca mesmo, né? De quem troca, de quem hoje eu não tô bem, mas tu tá, me leva, sabe? Que bom que hoje a gente consegue ver a fragilidade do outro. Isso é muito importante, né? A gente fala muito na igreja sobre misericórdia, né? E eu sempre lembro de algo que me marcou muito. Só é misericordioso aquele que um dia esteve na miséria mesmo, né? Porque ele provou do amor misericordioso. Você não vai provar dessa misericórdia se um dia você não esteve na miséria. Porque naquela hora onde ninguém te quis, né? Enfim, que ninguém estava ali mais para ti, o amor de Deus foi lá e te resgatou. Exato. O amor de Deus foi lá e foi misericordioso contigo, na tua miséria, no teu menor, naquilo que ninguém mais queria de ti. Deus foi lá e disse: eu te quero, eu continuo te querendo, nunca vou deixar de te querer. Isso é uma das fragilidades humanas, né? Porque o nosso olhar é limitado, né? O nosso olhar ali, caramba, né? Aquela pessoa tá ali passando aqui. A tendência é se afastar, né? As pessoas se afastarem de ti. Eu achei muito bacana, né? Que você chegou a falar sobre essa questão das virtudes, você trouxe as virtudes, né? Mas a gente também... as pessoas são diferentes, né? Tem características diferentes, né? E aí sempre quando você falou, eu me vi assim, caramba, né? E Jesus com os apóstolos, cada um tinha sua característica, né? E você via que ali ele tratava cada um da sua maneira, cada um trazendo para perto dele, né? E eu vejo muitas amizades dessa forma, né? Então, eu consigo enxergar ali um relacionamento saudável, Isso, né? Dos apóstolos com Jesus, né? Então, a gente precisa se espelhar mais nisso, né? E entender aquela dinâmica, né? Como acontecia aquela dinâmica de pessoas diferentes, né? Um sanguíneo, o outro melancólico, enfim. Então, a gente precisa se entender, né? E aí você falou uma frase que eu achei fantástica do autoconhecimento. Né? A gente se conhecer primeiro para ter essas relações, né? Tanto no âmbito de amizade, âmbito, né, marido e mulher, né, âmbito profissional, né? Porque a gente também faz amizade no âmbito profissional. Com certeza. Enfim, né? E comunitário, né? Quando a gente traz pra gente, né, de comunidade, pessoas diferentes reunidas aqui fazendo podcast, ou comunidade, só vocês, né? O que a gente não faz pela Caju. Só por ti, Caju. O que não fazemos pela Caju. E é isso, assim. A gente tá, né, nos direcionando pro final do nosso bate-papo. Bora mais 2 horas. 2 horas? Eu ficaria aqui. Bora conversar mais? Eu ficaria aqui. Fica a noite inteira. Olha, o Naka disse que a gente pode ficar aqui. Se o dono do lugar deixou, deixou, aqui bora. deixou, bora ficar. Mas ainda, só para
voltar a isso aqui, né, em relação aos apóstolos, que eu acho isso muito interessante, né? Porque às vezes a gente cai nessa tentação de achar, meus amigos, né? A gente falou de temperamento, tá? Eu quero só os coléricos. Deus me livre. Eu já digo que eu tenho uma cota para colérico, uma cota. Eu já Uma sou bomba, colérica, né? Aí se eu não. tiver só amigos coléricos, meu Deus do céu, é insuportável, né? É. Então, assim, eu tenho um grupo de amigas, assim, mais próximas, né? E tem todos os temperamentos lá, né? A gente vê lá, né, uma melancólica, e vê a fleumática, tá nem aí, né? Aí tu vê o colérico querendo já, né, vê o sanguíneo rindo o tempo inteiro, feliz da vida, né? E aí eu digo assim, como que a gente Ai, consegue, gente. né, juntar todos eles, né? E aquilo que também eu acredito que a gente já falou aqui, é o que nos une, né? O que tem ali, né? O que o colérico tem que a intercessão faz a gente, né? É exatamente esse, principalmente para a gente que vive uma vocação, esse amor a Deus, né? Isso é que nos une. Então, assim, não procurem também, né? Já que a gente falou também agora de namoro, mas também nas amizades, pessoas parecidíssimas com você. Porque não vai ser. Justamente. Não é isso que às vezes edifica os relacionamentos. São pessoas até diferentes. Porque se eu me conheço, eu sei, eu queria uma outra pessoa para ser minha amiga, né? E que bom que outras pessoas são minhas amigas diferentes de mim. Exato. Que bom Perfeito. que vocês encontraram as esposas de vocês diferentes de vocês. Obrigada, obrigada, meu Deus. Ó Deus, Né? obrigado. Que permitiu isso, né? Que estamos aqui falando de pessoas Amém. diferentes, mas que se amam, né? Que querem o bem Sim. uma da outra, independente do temperamento. E nessa escola de Jesus, né? Eu lembro muito dos santos, os santos também, né? Você olha para a vida dos santos, são santos de temperamentos diferentes, de Totalmente. atitudes diferentes, de tempos diferentes, né? E aí vamos daqui a pouco, né, ter a oportunidade de ver um santo da juventude, né? Carlo Acutis, e a gente percebe que ele é um santo que viveu nessa época, na época do CajuCast, gente. Então, assim, olha como Deus é Internet, né? bom, olha como Deus é bom. Ele continua derramando as suas graças, como derramou lá no século I, como derramou verdade. para Santo Agostinho, para Santa Teresa, para Santa Teresinha, para São Maximiliano Kolbe, para todos os santos, para toda a época, para São José Maria Escrivá, o santo do cotidiano, enfim. Isso é muito rico, gente. É muito lindo ser católico, já diria Padre Paulo Perfeito. Ricardo. É muito É lindo. muito lindo ser católico, gente. É muito lindo ser católico. É muito bom ser caju. É muito bom estar aqui com vocês. Amém. Não trocaria isso aqui por nada. De verdade. Que Perfeito, lindo. que bom. Padre Paulo Olha, Ricardo, tô aguarde o nosso arrepiado. convite. Venha gravar com a gente. Olha, o hein? Nicolas já estava lá de amizade com ele semana Queremos. passada. O Nicolas tem estava que lá, interceder aí para se abraçou. Então, para estar aqui, eu passo. Sinto, Por eu sinto favor. que vem. Eu sinto que vem. Ele vem aí, ele vem aí. Não, é muito interessante a gente falar disso, porque a construção, ela perpassa muito por pessoas diferentes, né? Isso. A vida comunitária me possibilitou conhecer minha esposa, a vida comunitária me possibilitou conhecer meus parceiros de trabalho, a vida comunitária me possibilitou tanta coisa. Eu fico pensando, lá atrás, quando eu era zoado, chamado de padre, olha o padre, lá vem o padre, pô, vive na igreja, beato, tal. A gente passa por isso, gente. Hoje boa parte desses meus amigos estão comigo na igreja. E, inclusive, essa semana eu fui cantar no momento de oração e encontrei alguns deles lá que eu não convidei, eles estavam por livre e espontânea vontade, lá rezando, entregues, ajoelhados diante do Senhor. Perfeito. Então, nada é mais bonito do que isso, do que a gente enxergar que essas pessoas diferentes, de fato, em algum momento vão ser tocadas, vão se deixar ser tocadas por Deus e vão viver ali aquela relação, né? A relação saudável, ela começa aí. A gente fala muito isso dentro de casa, meu amor, um beijo. A gente fala muito isso Tá dentro de garantido, casa. né? Garantido. Que Deus é livre, vai, depois vai Garantido assistir, vai jantar, dizer, né? Não falou Não comigo, falou. não mandou Mas um eu já beijo, citei várias mandou. vezes aqui, sua esposa, os Muito filhos, bem. enfim. Coraçãozinho Não, também, irmão, pra não ficar de Por fora favor, dessa. A gente fala muito dentro de casa que Deus precisa ser o centro da nossa relação. Então, aconteça o que acontecer, a gente precisa sempre lembrar que o nosso amor, ele vem do alto, ele vem do céu. E é um amor puro porque vem de Deus. Então, se a gente não fizer o nosso tudo pelo tudo, que é esse amor, a gente não consegue. A gente sempre, toda manhã quando a gente reza, a gente lembra muito disso. Deus precisa estar no centro. A gente precisa entender que o nosso centro é Deus. Sem Deus a gente não é capaz. E esse é o cerne do nosso casamento. Hoje a gente entende muito bem isso. A gente vive um momento, um período onde os casamentos acabam assim. Você casa num ano, separa no outro. A gente diz, caramba, o que aconteceu? O que faltava ali? Às vezes é Deus
Quando Provavelmente não é é Deus, é Deus. É sempre Deus. Deus. A resposta pra tudo é Deus. Então, é importante que as pessoas entendam isso. Sem Deus não existe um relacionamento saudável. É isso mesmo. E Deus, ele é a resposta, né, das nossas orações, né? Em algum momento vocês rezaram para ter, né? Agora falam onde procurar, né? Antes de procurar alguma coisa, rezem, né? Vamos rezar para que essa pessoa, né, Fundamental. venha para nossa vida, né? Seja a pessoa que vai trilhar um caminho com a gente. E não significa que seja um caminho de facilidade, tá? Não, nem um Não pouco. será. Nenhum. A vida Pô, celibatária também quem tem os seus dera. desafios. Porque a gente pensa assim, Dani, olha aí, vida boa, né? Sozinha, né? Olha, eu digo sempre, o meu esposo é exigente. E muito. E muito. Hoje ele me exigiu muito, minha filha. Ele me exigiu muito para chegar aqui, né? Exatamente por quê? Porque essas escolhas que Deus faz e que vocês fizeram um dia e que, graças a Deus, Ele permitiu vocês encontrarem as esposas de vocês, passa por uma decisão. E amar é decisão. Perfeito. Né? Então vocês decidiram, né? Nós decidimos, né? Eu decidi pelo amado da minha alma, vocês decidiram pelas esposas de vocês e hoje vocês vivem relacionamentos saudáveis, casamentos, matrimônio, sacramento da melhor maneira que deve ser vivido. É fácil? Nunca será. Nunca. São batalhas travadas no céu e na terra. Pode ter certeza. A cada pessoa que casa tem muitas batalhas que estão acontecendo ali. Por isso que a oração, ela sustenta, né? A oração sustentará qualquer relacionamento, né? Então, assim, se a gente quer viver, e eu, na minha vida celibatária, quero ser uma celibatária que dá testemunho, eu preciso estar em oração. Vocês são casados, querem dar testemunho em oração. E não é a oração quando precisa, a oração sempre. Né? Assim como a gente bebe água toda hora, tem lá aplicativo, né? Beba água e tudo mais. Reze o tempo inteiro, né? Sempre que, e verdade. faça da sua vida uma oração, né? Nas suas atitudes, no modo de ver, de falar, de agir, né? Você está em oração. Então isso também é muito importante, porque até isso nos livra dos piores pecados, porque Com se eu estou em certeza. oração, eu não deveria, né, ainda cair nesse ponto aqui, nessa espinha aqui, mas a gente cai porque, infelizmente, a nossa concupiscência, a nossa carne, às vezes, ainda quer falar mais alto do que as nossas vontades, né? Perfeito, Dani. E você falou aí nessa questão, né, dos casais, né? E às vezes Deus envia aquela pessoa para ser o seu resgate também, né? Então a gente pede sim oração, mas às vezes aquela pessoa ali chegou para te resgatar, né? E vocês dois juntos vão, Chegou né, para te salvar. para te salvar, Resgatou e exatamente. salvou. E aí, Exatamente. Então, a gente também precisa rezar por isso, né? Porque para que essa pessoa, vocês vão junto pro céu, né? Te leve junto pro céu. Com certeza. E é isso, Dani. Assim, a gente tá muito feliz de ter recebido, mas para finalizar, ter te recebido aqui no podcast, Tem mas para que finalizar, ter. Tem que ter, ai meu Deus. a gente tem o que a gente vai chamar de bate-bola aqui, né? São Ah, umas perguntas aqui Aqueles rápidas. das É, grandes, exatamente. dos grandes programas de TV. Muito Tem bem, que porque nós vai somos ser. grandes. Não, né? ora. Porque iremos ficar de fora dessa? Claro que não. Então vamos lá, Dani. Assim, eu vou fazer as perguntas e você responde. Que vier na minha Que vier cabeça. na Ah, tua Jesus, cabeça, Mário, que veja né? coisa boa. Ah, meu Deus. mas eu sei que Padre, reza aí, tua padre. cabeça aí tem muita coisa aí legal. Vamos lá. Qual o seu santo ou santa de devoção? Santa Teresa de Ávila. Linda. Por quê? Porque ela me ensinou a determinada determinação para tudo na vida. E a oração, né? Então, quem já leu o livro das moradas, ela diz que quem está lá na frente do castelo é a chave que vai abrir, são as orações, né? Então, a oração e aquilo que falei ainda há pouco, do autoconhecimento. Né? Então, Santa Teresa me ensinou muita coisa, né? E continua me ensinando, mas principalmente isso. Excelente. Se você pudesse ser um dos apóstolos, qual você seria? Aí eu queria ser o apóstolo o mais amado, né? Eu queria ser João. João. Queria ser João. Show. Se você pudesse ter uma conversa com Jesus, face to face, agora, qual Jesus seria a chegou primeira aqui. coisa que você diria Você pra olhou e ele? falou, e aí, Ai. Dani? Eu diria, amado da minha alma, que bom que você me encontrou. Amém. Nossa, arrepiado Que lindo, aqui. que lindo.
Qual música católica te faz sentir mais próximo de Deus? Essa é fácil. Tem que cantar um pedaço. Não, aí não. Não. Aí o Naka põe aí a música, né? No fundo, assim, né? Brincadeira. Alegria da Minha Juventude. Porque foi linda. essa música que eu entrei, foi a música que eu entrei na minha consagração. Foi a Alegria da Minha Juventude, então eu sou apaixonada por essa música. Eu chorei só um pouco nesse dia. Foi muito, não. Podia ser outras da Caju, né? Ensina-me, né? Mas vou deixar para Deixa para outros, né? Outros convidados. Qual milagre você queria para o mundo? Essa também é fácil. Santificação de todas as famílias. Amém. Que lindo. Amém. Estivemos aqui com Daniela Garcia. Já Dani, quero mais um. Bate-papo excelente. Podem me chamar. Por favor. Pode chamar outros, me chama lá depois, Não. pra esquecerem. Aprendemos muito contigo, né? E é uma honra receber aqui no CajuCast, né? Nesse projeto que a gente já queria fazer há muito tempo, né? E que isso chegue em várias casas, em vários corações, né? E que Jesus esteja sempre, né? Junto contigo, tanto lá na sua vida profissional, dentro do colégio, tanto na sua vida comunitária, na sua vida de celibato, né? Então, a gente só deseja a você, né, as bênçãos de Deus na sua vida. Eu que agradeço, né? Foi um convite, né? Não costumo dizer não aos convites, principalmente vindo da minha comunidade, né? Porque é a comunidade que me faz ser quem eu sou, é a comunidade que me alimenta, é a comunidade que me exige, né? E que faz eu ir além daquilo que eu pensei que eu podia ser, ou que eu pudesse chegar, né? É na comunidade que eu tenho meus melhores amigos, é na comunidade que eu levei a minha família. Hoje é tão bom ver minha sobrinha como coroinha e todo mundo lá, meus afilhados lá. Então, assim, sempre que o convite vem deste lugar, desta comunidade, com essas pessoas, não tem como ser diferente. E aqui estou e sempre estarei. Eis-me aqui. Amém. Muito obrigado. E para acompanhar o CajuCast, né, nos acompanhe @comunidade Caju e também nos acompanhe nas redes sociais, @comunidade Caju. Por favor, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, vai ajudar a gente pra caramba. Como a gente sempre fala, uma vocação acertada acerta muitas vidas ao seu redor, Dani. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bem. Muito obrigado, querido. Obrigado.